Aleluia. Continue adorando ao Senhor, continue. Existe uma atmosfera sobrenatural neste lugar, e o Espírito Santo está falando aqui, e Ele quer interagir com você. Ele quer falar aquilo que o seu coração está ansiando há muito tempo. As orações que você tem feito, o Espírito Santo Ele quer conversar, Ele quer falar com você. Existe uma atmosfera sobrenatural aqui. O ambiente ele está carregado do Senhor neste lugar, e algo novo Ele quer fazer na sua vida. Eu queria pedir que você se reunisse de 2 em 2, junte aí de 2 em 2, e comece a orar pelo seu irmão. Comece agora a interceder por ele. Comece agora a profetizar sobre a vida dele. Comece a declarar a palavra. Comece a orar pelo futuro dele. Interceda pela família dele. Interceda pelos negócios. Interceda pela saúde dele. Comece agora a lançar sobre ele palavras que vão acelerar o destino e o futuro dele. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que aqui o ambiente está liberado, os céus estão abertos, a escada de Jacó está montada, anjos subindo e descendo neste lugar. O Senhor, Ele marcou um encontro neste lugar. Ele marcou um encontro com essa geração de homens. Homens que vão ser marcados pela palavra. Homens marcados pela presença. Homens marcados por uma intimidade com o Senhor. Homens marcados, conhecidos por uma vida de oração. Homens conhecidos por governar bem a sua casa. Homens conhecidos por administrar bem as suas finanças. Homens conhecidos por entregarem tudo de si para o reino. Homens que estão sofrendo as dores de Cristo. Homens entregues na presença do Senhor. Homens humilhados, rendidos. Rabarachô cantará, baraxê cantará. Espírito Santo, começa a se mover neste lugar. Abençoa esses homens, empodera esses homens para viver o melhor tempo das suas vidas. Nós cremos que é só o começo do melhor, daquilo que o Senhor está reservando, aquilo que o Senhor está programando, que vai acontecer. Deus, destrava agora bênçãos sobrenaturais sobre esses homens, e que eles possam testemunhar milagres e milagres e milagres e milagres sem fim. Espírito Santo, agora nós queremos, vem com o teu fogo, aumenta a atmosfera deste lugar, aumenta a atmosfera, começa a falar, Espírito Santo, começa a se mover neste lugar, começa a se mover poderosamente. Deus, fala aos corações, traz cura para o coração enlutado, traz cura sobre as enfermidades, traz cura nas emoções. E Espírito Santo, começa agora a libertar os homens do passado, das mágoas. Espírito Santo, agora começa a trazer liberdade para o teu povo. É isso, Pai, que nós te pedimos e nós te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Aleluia, aleluia, o Senhor é bom, amém? Pode se assentar, você está em casa, seja muito bem-vindo ao culto dos valentes, dos guerreiros, dos homens. Tem guerreiro aqui, sim ou não? Tem homem forte aqui ou não? Tem corajoso aqui, sim ou não? Aleluia, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Hoje estamos aqui para mais uma celebração do culto de homens.
Nós havíamos divulgado que o pastor Marcelo estaria aqui conosco, mas ele precisou fazer uma mudança de agenda de última hora, e cá estou para que nós possamos conversar, que nós possamos expor aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Você está preparado? Amém? Você está com o coração aberto? Glória a Jesus. A mensagem que eu quero trazer hoje tem o título: Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Que tipo de vida é uma vida que vale a pena? Que tipo de vida nós precisamos viver para que quando nós chegarmos lá na frente, nós podemos olhar e dizer assim: eu vivi uma vida que valeu a pena. Eu gosto muito quando eu ouço testemunhos que a pessoa diz assim, e é um testemunho que a pessoa, muito difícil, ela passou por uma situação muito difícil, e ela diz assim: olha, eu passei por essa situação, mas eu faria tudo de novo. Eu passaria por isso e eu faria tudo o que eu fiz. Não me arrependo de nada. Eu repetiria cada coisa que eu fiz. Eu acho isso extraordinário, porque são situações onde você olha para a história e diz: poxa, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo aquilo que Deus me pediu para fazer. A minha vida estava entregue e eu vivi uma vida que vale a pena. A sua vida é uma vida que vale a pena? Olhe para o seu histórico. O que você pode dizer até hoje daquilo que você viveu? Foi uma vida que vale a pena? Saiba que se talvez até hoje você diz: olha, eu olho para o meu histórico e eu não repetiria nada do que eu fiz. Eu quero te dizer que Deus, ele tem um renovo de vida para você hoje. Deus, ele quer virar uma chave na sua mente. Deus, ele quer reescrever a sua história. A Bíblia fala que do passado do homem, Deus, ele não se lembra mais, mas ele quer agora construir uma nova história e vai começar em você. Amém? Eu recentemente, pensando sobre esse tema, uma vida que vale a pena, eu estive um tempo atrás, em dias muito próximos, eu estive em 2 velórios. Eu não sei você, mas nunca é muito agradável estar num velório, né? Mas a Bíblia, ela fala que este é um lugar excelente para se estar. Lá em Eclesiastes 7:2 diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Então, existe sim algo para ser aprendido quando nós estamos em ambientes como esse, como um velório. Aquela situação triste, as pessoas enlutadas. Sempre há algo do Senhor para aprendermos e trazermos para nós mesmos. Algo que a gente precisa pegar daquela situação e colocar na nossa vida. E eu estava nesses 2 velórios e Deus, ele falou comigo sobre o que nós podemos construir durante uma vida. Porque ali eu vi 2 pessoas que a sua vida terrena foi encerrada. E se ela pudesse olhar para trás e fazer um relatório daquilo que ela viveu. E eu comecei a ver que eu poderia fazer isso enquanto estou em vida, e olhar para a minha vida e ver como eu tenho construído a minha vida. O primeiro velório que eu fui era de um amigo, um pastor da nossa denominação, e que nos deixou muito novo, e o velório dele estava cheio de gente, tinha muitas pessoas lá, e eu percebi que todas as pessoas que estavam lá, elas tinham algo muito bom para falar sobre ele. Algo muito bom, todos, sem exceção. Mas não é assim, só falar algo legal. Não, eles tinham experiências excelentes com aquela pessoa, histórias maravilhosas, coisas muito boas, que estão gravadas na memória, e que vão ficar eternamente gravadas, e a saudade vai relembrar esses fatos. Sabe, quando eu estava lá, era uma sensação de que aquele amigo, ele não deixou nada em aberto. Não deixou nada em aberto. Ele gastou uma vida em prol de algo de valor. Ele gastou a vida dele. Ele viveu uma vida que valeu a pena. Ele deu o melhor. Ele se entregou totalmente. E ele encerrou a carreira. Humanamente falando, foi muito cedo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele entende muito mais do que nós, por que essas coisas acontecem, e nós estamos sempre sujeitos à soberania de Deus. Então esse foi o primeiro velório. O segundo velório foi também de uma pessoa que morreu muito cedo,
e essa pessoa ela possuía necessidades especiais, então ele morava com os pais a vida toda. Ele não tinha condições de ter uma vida independente, então ele precisava dos cuidados dos pais por toda a vida dele. E os pais deles dedicaram toda a vida deles para cuidar desse filho. Todo o sistema familiar deles era em torno daquele filho. E eu achei impressionante uma coisa que o pai disse para mim quando eu estava lá. Ele falou assim: olha, normalmente os filhos, eles são para o mundo. Eles nascem, a gente cria, ensina, dá o estudo, mas daí chega uma hora eles voam. Eles querem a sua própria vida. Eles querem casar, ter os seus próprios filhos, a sua própria casa, seu próprio negócio, enfim. Só que, diferente do que acontece normalmente por aí, que é os filhos são para o mundo, o meu filho foi para mim. Então, os outros filhos são para o mundo, mas o meu filho, ele viveu para mim, ele veio para mim, ele ficou comigo. E esse pai, ele entendeu o chamado dele de cuidar daquele filho. Por mais difícil que seja, e por mais antinatural que seja, aquele pai, ele se deixou gastar por algo de valor. Ele cuidou do seu filho até o último dia de vida dele. E ele deu o melhor. E aquele pai, até aquele momento, ele viveu a vida do filho, uma vida que valeu a pena. Se perguntasse para ele: você faria tudo de novo? Ele diria: sim, eu faria tudo de novo como eu fiz, porque o que eu fiz valeu a pena. Então, para fechar esse entendimento, o que é uma vida que vale a pena? Uma vida que, ao olhar para trás, nos traga uma certeza de nós não estarmos devendo nada. Eu não deixei nada em aberto. Eu não deixei nada em aberto com ninguém, nem com nenhuma situação. Eu dei o meu melhor, eu me deixei gastar, eu vivi uma vida que valeu a pena. Amém? Você está comigo? Então, isso começou a falar ao meu coração, a atitudes que nós podemos ter, que vão categorizar ou vão trazer essa característica de uma vida que vale a pena. Eu quero expor algumas atitudes bem práticas aqui com você, sobre como nós podemos viver uma vida que vale a pena, e depois nós vamos orar. Amém? Você está comigo? Se você estiver anotando, primeiro, para viver uma vida que vale a pena, só vá para a guerra se sua esposa estiver feliz. Os tópicos aqui, eles vão deixar a sua cabeça pensando um pouquinho, ok? Então, o primeiro, só vá para a guerra se sua esposa estiver feliz. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 5. Deuteronômio 24, 5, que diz assim: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Então, o contexto aqui era uma lei judaica, onde a lei dizia assim: olha, se você é recém-casado, e lá todos os homens eram obrigados a cumprir o serviço militar, ele dizia assim: ó, se você é recém-casado, você, primeiro, você vai dar alegria à sua esposa, você vai construir a sua casa, você vai ficar um ano longe das guerras, e você vai ficar em casa, e você vai viver um ambiente familiar, você vai solidificar a sua família, você vai passar um ano em casa, construindo a sua família, tendo tempo de relacionamento com a sua esposa, quem sabe nesse momento já tem o primeiro filho. Então você vai solidificar a sua casa, porque o casamento ele é muito importante. Então em um ano, o primeiro ano, você não pode ir à guerra, você vai ficar em casa. Esse tipo de lei, ele precisa nos ensinar algo, que existe um princípio aqui, que primeiro eu construo a minha casa, primeiro eu deixo as minhas bases familiares bem fundamentadas, e depois eu vou fazer todo o resto. Depois vem todo o resto.
Então eu casei, eu assumi um compromisso, e quando eu entrevisto alguns casais que vão casar aqui, eu falo assim: olha, o compromisso que vocês estão fazendo não é entre vocês, o compromisso que vocês estão fazendo é com Deus. Então quando eles casaram, quando um casal casa, eles fazem um compromisso com o Senhor, de cuidar daquele ambiente, de cuidar daquele lugar. Então o que o texto está me dizendo, olha, está me dando um princípio, não uma lei, está me dando um princípio, de que antes de fazer qualquer coisa lá fora, cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Se a sua base familiar não está firme, não adianta você construir nada lá fora, porque a sua base ainda não está bem firme. Sabe, sempre quando eu vou viajar, eu tenho uma sensação que ela é a mesma sempre quando eu vou viajar. É muito bom ir, é muito bom conhecer lugares diferentes, conhecer coisas novas, pessoas diferentes, lugares novos, enfim, é muito bom isso. Só que é bem melhor ir, conhecer, mas ter para onde voltar. Porque se eu não tenho para onde voltar, por que eu fui? Não faz sentido. Eu brinco lá em casa que eu não gosto de viajar sozinho, porque eu penso assim, eu estou num lugar, sem a minha família, e eu fico pensando, queria mostrar isso aqui para minha esposa, eu queria estar aqui com meu filho, brincando nisso aqui, porque o legal é mostrar para eles, o legal é estar com eles. Viajar é bom, mas ter para onde voltar é bem melhor, é muito melhor. Esse texto, ele está me ensinando a não construir nada fora, se eu não tenha para onde voltar e mostrar. Ou se a minha preferência é sempre construir lá fora e nunca construir aqui dentro. É isso que o texto está me dizendo. Tenha uma casa tão sólida quanto as suas realizações externas. Hoje, nós precisamos pesar na balança aquilo que nós temos construído lá fora, com aquilo que nós temos construído dentro de casa. Qual que tem mais peso para você? Qual que hoje tem mais o seu tempo e a sua atenção? O que tem dominado a sua agenda? Lá fora ou ali dentro? Sabe, pense comigo na seguinte ilustração. Quando eu quero saltar de um lugar, eu estou aqui nesse nível, e eu quero saltar, eu estou ali embaixo, e eu quero saltar aqui para cima, sempre quando eu quero pular de um lugar para o outro, e esse lugar que eu vou pular, ele é mais alto, aonde eu estou precisa ser firme, para eu dar o impulso, poder pular e atingir aquele novo nível. Você entendeu o que eu quero dizer? Né? Eu quero pular, o pessoal que faz crossfit faz muito disso, né? Tem uma caixa desse tamanho, e eles vão aumentando cada vez mais o nível. Quem que faz isso aqui? Quem que consegue? Tu consegue pular quanto? 2 metros? 1,5 metro? 1,5 metro? 1,5 metro? Nossa, incrível. Eu acho aquilo incrível. E eles precisam, para eles saltar, eles precisam estar num lugar firme, certo? Já viu aqueles vídeos que os caras estão num telhado e eles vão pular e eles acabam caindo porque a telha é fininha? E eles, caem lá dentro da casa. Já viu esses vídeos? Né? Quem é do tempo lá de videocassetado viu muito desse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro passo de alguém sempre vai ser a partir de um lugar firme. E tem pessoas que têm solidificado conquistas externas, mas têm esquecido que você sempre parte do lar. Você não consegue primeiro construir lá fora para depois construir dentro. Isso não existe, porque você sempre vai pular de dentro de casa para as suas conquistas externas. Só que tem gente que lá fora tá muito firme, mas aqui dentro de casa está muito frágil. E quando vai saltar de um lugar para o outro, desmorona. Desmorona. A sua base familiar, ela precisa ser a sua prioridade. Por isso, nunca vá para a guerra se a sua esposa não está feliz, porque é isso que o texto fala. Faça feliz a sua esposa. Faça feliz a sua mulher. A mulher que Deus te deu. E aqui quando fala de mulher, fala da sua casa.
Sabe, o mundo, ele tenta inverter as coisas, mas nós precisamos trazer as coisas para o seu devido lugar. Sabe, que o mundo, ele usufrua daquilo que você constrói na sua casa, e não que a sua casa usufrua daquilo que você tem construído no mundo, porque senão desmorona. O mundo, ele precisa ver a bênção que há dentro da sua casa, dentro do seu lar. A criação anseia a manifestação dos filhos, então existe uma ordem certa das coisas. Não adianta você fazer tudo lá fora e depois vir contar para a sua família. Não, que o mundo ouça como está o seu casamento, que o mundo ouça como você cria os seus filhos, que o mundo ouça a qualidade de vida que há dentro da sua casa. Uma das orações que eu faço para minha casa é que a minha casa seja um cantinho do céu. É isso que eu quero para o meu lar, porque essa é a minha prioridade. Amém? Você está comigo? Então, a nossa base firme deve ser sempre o lar, e desse lugar eu salto para novos lugares de conquista. Aí sim, quando eu tenho a minha casa solidificada, eu consigo saltar para as outras conquistas que Deus tem para mim. Até porque família nunca foi plano B, nunca foi. Família é o plano A, amém? Segundo, para viver uma vida que vale a pena, se você estiver anotando, 2, nunca pouse o avião em lugares apertados. 2, nunca pouse o avião em lugares apertados. Já vou te explicar. Salmos 71:3, parte A, diz o seguinte: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Para onde eu sempre possa ir. Uma vez, eu estava prestes a decolar numa viagem, o pastor Luiz estava do meu lado, comentei com ele no dia que isso aconteceu. A gente estava ali esperando para o avião decolar na ponta da pista, e Deus, ele me fez olhar a pista, e toda aquela área de pouso que tem, todo aquele ambiente aberto, aquela região ali da pista, aquele gramado em volta, todo aquele espaço ali, Deus me fez olhar, e ele me perguntou assim: por que a pista tem bastante espaço livre ao redor? Por quê? Aí eu respondi: claro, que se o avião precisar fazer algum escape, na hora que pousar, ele tem bastante espaço para poder manobrar e ninguém se ferir, não atingir nenhum lugar, enfim. Agora, aí Deus começou a me fazer pensar como seria pousar um avião. Pense comigo, como seria pousar um avião aqui na avenida principal aqui de Tubarão, ali na Marcolino ali. Como seria pousar um avião ali? Pense, como seria? O avião tem que pousar, ele tem que pousar, mas ele decidiu pousar ali na avenida. O que ia acontecer? Um desastre, ok? O dia que um avião pousou num lago virou filme, de tão incrível que foi. Mas imagina o que aconteceria se ele pousa num lugar que não é para pousar. Bom, aqui Deus, ele me ensinou algo, e eu quero compartilhar com você, e são coisas fundamentais para que a gente tenha uma vida que vale a pena. Nós precisamos de áreas de escape na nossa vida. Nós precisamos de lugares onde nós podemos pousar a nossa vida, e nós não atingirmos ninguém, e não causar nenhum estrago nas pessoas que estão ao redor. Atenção, nós somos homens, e nós precisamos dos nossos lugares seguros de pouso. Tenha lugares onde regularmente você pode pousar, sem que nada seja destruído ao seu redor. Você, normalmente, precisa de manutenções na sua vida, porque o avião, ele pousa por 2 motivos: porque ele chegou no destino, mas também porque ele precisa botar combustível, porque ele não voa para sempre. Ele precisa apertar lá uns parafusos,
porque afrouxa durante o voo. Você, homem, você não dura para sempre voando, você precisa das suas áreas de pouso. Quando nós não corremos para Deus, nós acabamos soltando as nossas cargas em cima de pessoas e situações. Como você não pousa onde deve pousar, as pessoas, elas acabam sendo a sua pista de pouso, porque você não procura a sua área de escape, que é o próprio Senhor, e você acaba descontando as suas cargas em cima de quem não é pista de pouso. Não é. Sabe, tem coisas que hoje, talvez você esteja pesando sobre a vida da sua esposa, mas na verdade é a oração que você ainda não fez. Você tem cobrado coisas dela, mas na verdade isso só acontece porque a sua vida de oração ainda não acontece. Porque é ali que você deve fazer as suas manutenções. Você não voa para sempre. Você precisa parar. E regularmente você precisa botar um combustível, apertar alguns parafusos, ver se o pneu lá está tudo certinho, arrumar as coisas. Você precisa disso. Então você precisa pousar num lugar seguro. E só existe um lugar seguro para o homem, é a presença de Deus. É só esse lugar. Eu vou te dizer uma coisa, o evangelho é muito simples. Simples. Ele nunca muda. Você só precisa de uma coisa: Deus. Deus. Você pode buscar tantas outras coisas aí fora, mas deixa eu te dizer, só uma resolve: é o próprio Senhor. Busque a sua área de escape. Sabe, em algum momento esse teu avião, ele tem que pousar, ele vai ter que pousar. Ninguém dura para sempre. Você precisa, todos nós precisamos de reabastecimento, mas isso deve ser feito no lugar certo. E qual é o lugar? É em Deus. Bíblia, oração, jejum, descanso. Esse é o lugar que o homem deve pousar para fazer as suas manutenções. Aí sim, nós vamos viver uma vida que vale a pena. Amém? Você está comigo? Terceiro, para viver uma vida que vale a pena, encontre formas de fazer o que Deus não te pediu. Põe aí para mim. Encontre formas de fazer o que Deus não te pediu. Parece que está errado, mas eu vou explicar também. 1 Crônicas 17:6 diz o seguinte: por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? O que está dizendo aqui? Que parte da história bíblica é essa? Davi, ele teve uma ideia de construir o templo para Deus, e ele diz para Deus: olha Deus, eu quero construir um templo para você. E Deus, ele olha aquela ideia e ele indaga: olha, ninguém nunca me falou isso, você agora quer construir um templo para mim? Como que é isso? Sabe, Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ok? É assim que ele era conhecido, um homem segundo o coração de Deus. E eu sempre me perguntei, por que ele recebeu esse título de homem segundo o coração de Deus? O que ele fez? Quais foram os hábitos e as atitudes dele que levaram ele a esse posto de um homem segundo o coração de Deus? Sabe, tem muitas pessoas que falam que existem muitas teorias sobre por que ele é essa pessoa. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Sempre quando eu vou dar um presente para alguém, eu tento pensar em algo que a pessoa não pensou que eu vou dar. Eu sempre tento pensar numa forma de, quando a pessoa ela vai abrir o presente, ela tem uma reação assim surpreendente. Que para mim, o mais legal quando eu vou dar o presente para alguém, é ver a reação da pessoa quando ela vê qual é o presente. Para mim essa é a parte mais legal, quando eu vou entregar o presente. Eu vou lá, eu escolho, acho que isso aqui vai surpreender essa pessoa. E eu vou lá e eu entrego.
Sabe, presentes, muitas pessoas sabem que vão ganhar. Chega no aniversário, você sabe que você vai ganhar um presentinho. Talvez não de todos, mas você vai ganhar da esposa, vai ganhar do filho, vai ganhar da mãe, do pai, enfim, você vai ganhar algum presente. Agora, o inimaginável, a surpresa, o que está ali dentro é que torna tudo melhor. É aí que o negócio fica legal. Quando eu estava montando essa palavra, eu lembrei de um fato que não acontece mais hoje, graças a Deus, mas assim, parabéns todo mundo vai receber, certo? No dia do seu aniversário. A minha avó, ela mandava telecarinho, até alguns tempo atrás. Todo ano, por anos, religiosamente, ela ia lá, ligava, e eu recebia uma ligação com aquela mensagem bonita e tal. Quem já recebeu aqui esse tipo de coisa? Tá aí, ó, revelei a sua idade, não é? E a minha também. Mas, parabéns, todo mundo sabe que vai ganhar. Agora, um parabéns com aquele telecar em frente do escritório. O telecar para a rua, levanta o porta-mala do carro, do Corsa, o Corsa tunado, do telecar cheio de balão vermelho, aquele sonzão. Atenção, Rodrigo, parabéns! E aquela música, e todo mundo, o mundo inteiro vai para a rua para ver você passar vergonha. Parabéns, todo mundo sabe que vai ganhar, mas essas coisas é que torna tudo melhor. Mesmo se você vai passar vergonha, mas essas coisas que marcam, ok? É o inimaginável. É o que a pessoa não esperava, isso que marca. Voltando para Davi, por que eu dei esse exemplo? Davi, ele tinha uma característica, ele gastava o tempo dele, ele gastava os seus dias pensando o seguinte: como vou agradar a Deus hoje? O que eu posso fazer hoje que vai surpreender o coração de Deus? E olha que isso é meio difícil, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, mas olhe sob a ótica do coração de Davi, entenda o ângulo do coração de Davi, a motivação de Davi. Ele queria fazer algo que Deus não pediu, mas queria surpreender o coração dele. Pegou? Entendeu o que eu quis dizer? Aí chegou uma hora que ele teve uma ideia. Ele falou assim: já sei, eu estou aqui morando em palácio, lindo e maravilhoso, pomposo, cheio de luxo. Deus não tem. Vou construir um palácio para ele. Pronto. Vou construir um templo para Deus. Só que muitas pessoas, quando olham esse texto e pensam que Davi, ele desejou fazer algo que ele não podia fazer, porque a própria Bíblia diz que ele tinha sangue nas mãos, ele era um homem de guerra, então ele não poderia fazer esse tipo de obra, por conta dessa característica. E muitos pensam que Davi foi petulante, por querer fazer algo que ele não podia fazer. Só que, no fim das contas, a ideia dele foi genial. A prova de que a ideia dele foi genial foi porque Salomão construiu. Então a ideia dele foi boa, ele só não fez. Mas a ideia dele foi muito genial, sabe? Então quando Deus ele muda os planos de Davi, não foi uma repreensão. Ele não iria concluir a obra, mas não mudou o fato da ideia ter sido extraordinária. A ideia foi muito boa. E foi nessa hora, quando ele encontrou um jeito de surpreender o coração de Deus, é que Deus determinou que o reino jamais sairia da dinastia de Davi. Foi nesse momento. Foi nesse momento que ele recebeu essa promessa, de que olha, essa tua ideia foi tão boa, tu não vai fazer, mas foi tão boa que agora tu nunca mais vai sair do trono. E isso se cumpriu com Cristo. Está cumprido. Davi
nunca mais saiu do trono através da sua dinastia. Sabe, muitos esperam um comando de Deus para fazer algo, e está tudo certo, e tem que ser assim mesmo, está certinho. Deus, Ele nos manda e a gente obedece. Mas e se você começar a pensar além? Da seguinte forma: o que eu posso fazer para Deus hoje? Como é que eu posso surpreender o Senhor? Eu sei que eu não vou conseguir fazer algo que Ele não imagina, mas e se eu conseguir tirar um coelho da cartola e poder surpreender o Senhor através de uma atitude, através de algo diferente, de uma renúncia nova, de uma entrega nova, de um pensamento novo, de um hábito novo? Já pensou se Deus não te pediu, mas Ele se agrada? Eu gostei dessa ideia, eu quero que você faça, parabéns. Encontre formas de surpreender o coração de Deus. Nós aprendemos ao longo dos anos que o temor é amar tanto a Deus a ponto de não querer desagradá-lo, ok? Isso é o conceito correto de temor. Não é ter medo de Deus, mas eu amo tanto a Deus que eu não quero fazer nada que o desagrade, porque para mim o que mais importa é agradá-lo. Agora, e se eu te propor o próximo nível, aonde nós fazemos algo que não só não desagrada ao Senhor, mas o surpreenda? Qual entrega hoje sua que tem que acontecer que vai surpreender o coração de Deus? Sabe aquela ideia que você já teve, mas você ainda não fez, mas que precisa ter um desprendimento, porque agora você está entendendo que precisa viver uma vida, uma motivação de coração, que vai querer agradar o Senhor com as suas atitudes? Que tipo de entrega você ainda não fez e pode ser feita hoje? Sabe, fazer o que Ele pede é obediência. Agora, fazer algo que o agrada sem Ele pedir é relacionamento. E é sobre isso que a Bíblia fala: o relacionamento de Deus com o homem. Amém? 4, para viver uma vida que vale a pena, sempre erre junto e nunca acerte sozinho. Sempre erre junto e nunca acerte sozinho. Romanos 15, versículos 5 e 6 diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, Deus fala que Ele quer ser glorificado, e que Ele deu para o homem 3 coisas. Ele deu perseverança, ânimo e unidade, e é através da unidade que Ele quer ser glorificado. É isso que o texto fala: com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus Pai. Deus, Ele ama ser glorificado através da unidade. Então o conceito é o seguinte: quando nós vencemos, Deus é glorificado. Não é quando um vai bem e o resto não. É quando o nós vence, quando o nós existe, quando a unidade acontece, Deus, Ele é glorificado. Então aqui quando fala de um coração, fala de uma mesma motivação coletiva. Aqui quando fala de uma só boca, quando estamos falando as mesmas coisas. Deus é glorificado quando a unidade acontece. Toda conquista isolada, ela revela uma derrota coletiva. Eu prefiro perder em equipe do que vencer sozinho. E esse é um conceito que você deve levar para todos os lugares onde você está inserido. Porque é muito mais importante o nós vencer do que o eu vencer. Então, se você hoje está numa equipe, você precisa entender que é muito melhor ter a unidade daquela equipe do que somente uma pessoa ter razão em alguma coisa. É aqui que é o ponto.
Então, é muito melhor nós errarmos juntos, mas esse errar junto, ele fortalece a unidade, do que somente um vencer e dizer, eu te avisei. Eu disse, eu falei lá naquela reunião, que não era para fazer isso. Isso não é viver uma vida que vale a pena. Sozinho eu até vou mais rápido para qualquer lugar, mas junto eu vou mais longe, muito mais longe. Nós estamos à vésperas de uma conferência, a Catalyst Conference está chegando, e quando algo assim acontece, é para que o coletivo ouça Deus, é para que o coletivo possa conferir, como o Tiago falou, o que o céu está dizendo. É por isso que nós promovemos uma conferência, para que o coletivo vença, para que o coletivo ouça, para que o coletivo ouça a voz e tenha a experiência. O coletivo, porque quando há unidade, Deus é glorificado. Sabe, nada que é grande se faz sozinho, e se é feito sozinho é porque não é grande. E igreja é grande demais para se fazer sozinho. Então eu te convido a juntos nós construir o nós, porque esse nós vai glorificar a Deus, e assim nós vamos viver uma vida que vale a pena, amém? 5, para viver uma vida que vale a pena, nunca pule para fora da panela, nunca pule para fora da panela, vou te explicar também. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que eu quero dizer nesse ponto? Você já fez aquele prato? Me ajude se eu estiver errado. Vaca atolada é feito com costela, é ou não é? É, né? E a costela não é uma carne muito macia, ok? É isso? É isso, né? Ou você não concorda comigo? Não, costela é macia e tal, depende de quem faz. Não, se não é bem feita, ela fica dura, ok? Então, o que a gente faz? A gente pega a costela e a gente põe aonde? Para ficar mole. Aonde? Na panela de pressão. A panela de pressão, ela amolece a carne, certo? É assim que é a nossa vida. Às vezes nós estamos muito duros, muito inflexíveis, muito ásperos. O que acontece na nossa vida? Pressão. Porque a pressão, ela nos deixa mole, flexível. Se você está muito tempo em pressão, veja se você não está muito rígido, porque talvez Deus queira te amolecer e não te matar, ok? Ele não quer te matar, Ele só quer te amolecer. Agora você já ouviu aquela história de que quando tu põe um sapo numa água quente, ele pula, não é? Agora quando tu põe ele numa panela com água fria, e tu põe a panela para esquentar, a água esquenta, ferve, ele morre, mas não sai dali. Você já ouviu essa história? Então, essa também deve ser a nossa história. Essa também deve ser a nossa vida. Porque uma vida que vale a pena, ela passa por pressões. E essas pressões, essas altas temperaturas, elas nos moldam e nos tornam mais flexíveis. Talvez você, homem, a sua mulher já está há muito tempo dizendo: nossa, como você é grosso! Nossa, você não faz um carinho! Meu Deus, você nem me elogia! Quando eu apareço com uma roupa nova, em vez de você dizer, nossa, que bonita, você diz, quanto custou? Ah, você já fez isso? Fala, Jeová. Deixa eu te dizer uma coisa,
Uma vida dura, ela é muito desastrosa, pois afasta de nós todas as boas oportunidades que Deus quer nos dar. Deus, Ele quer nos amolecer, nos tornar mais flexíveis, mais administráveis. Tem pessoas que são tão rígidas, que ninguém consegue chegar perto, ninguém consegue botar a mão, são duras, firmes. Não, eu sou assim. Ei, irmão, quanto mais rígido for, mais pressão vai ter nessa panela, porque Deus sabe qual é a obra que Ele quer fazer na sua vida. Ele sabe, e Ele quer te colocar no estado ideal, para que a obra dEle aconteça na sua vida. As pressões nos refinam, e provam a nossa fé, e pular fora da panela, é abandonar a escola de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, pressão ou pressões não se eliminam, pressões se administram, porque a vida é permeada de pressões internas e externas. Nós não podemos pular fora da panela, nós precisamos ficar, encarar a pressão, porque isso vai nos tornar mais apto à promessa que Deus tem para nós. Não pule fora, porque ninguém nasce pronto. Você precisa de ajustes, é preciso a panela de pressão da vida, para nos preparar para o melhor de Deus para nós. Não é fácil, mas é necessário, e no fim, é sempre bom, amém? Para finalizar, para viver uma vida que vale a pena, último, 6, tenha o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Tenha o pé no chão e a cabeça nas nuvens. 1 Timóteo 6,12 diz o seguinte: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, para finalizar, uma vida que vale a pena é uma vida que vive para algo eterno. Nós sempre estamos, de uma forma ou outra, construindo algum tipo de eternidade, porque aquilo que você faz aqui, aquilo que você está construindo enquanto está na terra, está formando um tipo de eternidade. A pergunta é: que tipo de eternidade, qual eternidade você vai viver? Nós temos esse tempo terreno, e ele vai acabar. Tudo que fizermos aqui vai determinar a nossa eternidade. Que tipo de eternidade nós estamos construindo? Existem dois tipos de eternidade: existe a morte eterna e existe a vida eterna. Só existem esses dois. Ou estaremos num, ou nós estaremos no outro. E o que determina se nós vamos morrer eternamente ou nós vamos viver eternamente? São as nossas atitudes terrenas. Nós estamos sempre preparando uma eternidade, consciente ou inconscientemente. Então hoje, nós precisamos ter consciência da vida eterna que está à nossa disposição. E o meu convite é para que agora, nesse instante, você comece a reavaliar se a vida que você está vivendo é uma vida que vale a pena, e se essa vida, ela é uma vida que está construindo a sua vida eterna. Talvez você chegou aqui, ouviu essa mensagem, e você chegou à consciência: olha, eu acho que eu não estou construindo uma vida eterna, eu estou mais para o outro lado até agora. Eu vou te dizer, e vou te dizer de novo: olha, hoje Deus, Ele pode mudar completamente a sua história, porque enquanto há vida há esperança. Você ainda está aqui, e o Senhor, Ele quer construir uma vida eterna para você, Ele já te entregou uma vida eterna. Por isso que para viver uma vida que vale a pena, nós precisamos andar com o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Por quê? Eu estou hoje aqui, tenho um tempo terreno, mas a minha mente sabe que eu preciso preparar a minha vida eterna. Então eu estou já ansiando por aquilo que vai acontecer depois da minha passagem. Eu já estou esperando ansiosamente por aquilo que eu vou viver nos novos céus e nova terra. Eu já estou com a minha mente lá na eternidade. Eu já me vejo com Cristo no céu, vivendo eternamente com Ele.
Isso é andar com os pés no chão e cabeça nas nuvens, porque eu aguardo ansiosamente pelo tempo que eu vou viver com o meu Pai, e esse tempo é a eternidade. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar nesse momento, e eu creio que Deus, Ele quer te chamar para uma nova estação da sua vida, uma nova estação onde você vai dizer assim: olha, pastor, eu até hoje a minha vida realmente não valeu a pena, realmente eu construí coisas que eu não me orgulho, ou eu não me dão alegria, não gosto nem de comentar, mas o Senhor, Ele quer transformar a sua realidade. O Senhor, Ele quer fazer algo novo através de você, Ele quer fazer algo novo em você. Existe uma eternidade à sua disposição, existe salvação para a sua vida, existe vida nova para você. Aquilo que você viveu até hoje não precisa continuar a partir de agora, Ele pode encerrar aqui, e a partir daqui algo novo vai começar a acontecer na sua vida. O Senhor quer trazer salvação para esta casa, o Senhor quer trazer novos nascimentos para essa casa. O Senhor, Ele quer restaurar a situação que você está vivendo agora, nesse instante. Eu não sei como você chegou até aqui, mas entenda, a partir de hoje, Jesus quer viver ao seu lado uma vida que vale a pena. Feche os teus olhos. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: olha, eu vim aqui porque eu não suporto estar na minha casa, porque estar em casa é muito difícil. Eu não quero estar em casa, porque estar em casa é ruim. Talvez essa seja a sua realidade. Ou talvez você possa dizer assim: eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia errar naquela área, mas hoje de novo eu errei, de novo. Isso tem acabado com você, isso tem destruído você. Ei, continue com seus olhos fechados, mas me escute. O Senhor pode transformar qualquer realidade.